Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reina sobre o seu lar, sobre a sua casa. Eu entro nesse momento em oração, momento de meditação, junto ao Espírito do Senhor, a entrar na sua casa. Pedimos licença para levar o Espírito Santo, para levar a presença desse Deus tão poderoso, desse Deus que tem a chave, que abre porta, esse Deus que tem a caneta, que dá a última assinatura, esse Deus que tem um bisturi, que faz a cirurgia sem cortar, sem deixar marca, apenas cura. Eu peço licença para levar esse Deus, aonde tudo se está cinza, começa a colorir. Eu peço licença para levar esse Deus que nos enxerga quando o mundo nunca nos enxerga. Eu peço licença para levar esse Deus aos cativos, os oprimidos, os aflitos, a todos aqueles que precisam de uma resposta, de uma direção. Eu levo esse Deus para dentro do seu lar, para dentro da sua alma, a trazer a calmaria, o refrigério, trazer as boas e as novas. Muitas vezes nos levantamos porque temos que nos levantar. Muitas vezes nos alimentamos para não nos adoecer. Muitas vezes fazemos coisas que não gostaria de fazer. Muitas vezes aceitamos coisas para não magoar as outras pessoas. Muitas vezes aceitamos coisas que não deveríamos aceitar. Mas quando nós temos uma voz de comando acima de nós, que se chama Jesus Cristo, aquele que observa a ingratidão, aquele que observa a dor, a humilhação, o descaso, é esse Deus, essa trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu peço que você, será que você consegue deixar Ele entrar na sua vida? Será que você consegue deixar esse Deus morar dentro da sua alma? Será que você consegue se libertar? Às vezes você está num relacionamento abusivo, um relacionamento que quando você pensa em dar uma opinião, a outra pessoa te oprime, dizendo cale a boca. Ou as outras palavras vêm atropeladas em trilhões de xingamentos, trilhões de coisas que até você tem medo. O medo muitas vezes nos paralisa para o crescimento junto ao nosso Senhor. O medo muitas vezes é o abuso emocional que podemos estar sofrendo. Muitas vezes as pessoas nos dizem que o abuso é aquele que bate, aquele que agride. Mas muitas vezes o abuso está sobre um olhar de uma multidão. Às vezes o abuso está no silêncio da multidão ao te olhar e observar. Mas eu digo para você nessa noite, você não precisa olhar o meu rosto falando contigo. Você precisa apenas sentir que sobre essas palavras há um peso de cura, de renovação a cada um de nós. Porque quem será glorificado não é a missionária, mas sim o próprio Senhor Jesus Cristo. Será que você consegue se dar a oportunidade de ser livre como um pássaro?
de ser libertado como um pássaro? Será que você se dá a liberdade? Será que você consegue se dar a liberdade de deixar Jesus te curar nessa noite? Curar em todas as áreas e aspectos que você está vivendo. Às vezes o medo de andar sozinha, de caminhar sozinha. Mas eu digo para você nessa noite, quem tem o nosso Senhor nunca mais andará sozinho. Mesmo que você olhe para um lado, olhe para a direita, olhe para a esquerda e para frente, você se olha invisivelmente no meio da multidão, sem ninguém ao te observar. Eu digo que você está enganada, porque temos alguém que nos observa 24 horas, e ele se chama Jesus. E quando temos uma voz da sensibilidade, ele fala com os nossos pensamentos, ele fala com os nossos ossos que está rangindo de desespero para uma solução, para algo que nem nós imaginamos. Esse Deus é tão maravilhoso. Será que você consegue sentir o peso dessas palavras? Muitas vezes nós não entendemos a mensagem. Muitas vezes nós dizemos que a palavra sagrada é difícil de entender. Às vezes lemos várias vezes ou escutamos outros ministros da palavra, ministrando aquele versículo, aquela mensagem, mas é como se nós estivéssemos no meio de uma multidão de loucos falando todo mundo ao mesmo tempo e a palavra não entra. Sabe por quê? Porque estamos cansados de palavras, e atitude nada acontece. E eu digo para você que hoje, se há um Deus na minha vida, se há um Deus que dá uma voz de comando para mim, trazer essa voz para o teu espírito nessa noite, eu vou dizer algo ao teu coração. Que essa voz do comando do nosso Senhor Jesus Cristo vai te dar entendimento, vai tirar esse medo, esse demônio do medo que te paralisa, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não vai ser feliz. Eu digo no nome do Senhor Jesus que você será muito feliz, que você será uma campeã, que você vai vencer essa doença, você vai vencer esse medo, esse síndrome do pânico, você vai vencer essa depressão, esse câncer, essa paralisia mental, física, que há tantos anos você quer dar um passo, mas tem medo do novo, tem medo de andar sozinha. Tem uma parábola que diz a nós, muitas vezes, é melhor que esteja só do que mal acompanhado. Mas eu digo para você, nós nunca estaremos só, porque nós temos um Pai. E ai daqueles que mexem com a gente. Ai daqueles que mexem com os filhos dele. Ele se ira. Ele é justo. E ai daqueles que machucar ou fazer que as lágrimas dos filhos dele desça por algo que não agrada os olhos do Senhor. Ai, eu chego a me arrepiar, porque o nosso Pai é tão justo e a justiça dele virá sobre nós, sobre cada situação que estamos passando, vivendo, por cada coisa que estamos observando ao nosso redor. Como podia ser tão diferente? A nossa vida poderia ser como um cântico de um pássaro, poderia sermos mais leves, poderíamos ter a inocência de uma criança, quando muitas vezes a inocência pode estar em nós, mas não nos lobos que querem nos engolir. Mas o Senhor nos traz hoje o entendimento da palavra dele, através
desse entendimento, eu falo com você nessa noite. Se você quiser, você abra a Bíblia em 2 Coríntios 9:11. Mas se você não quiser, não tenha problema. Só escuta a voz. Se você consegue, coloca um foninho. Ou vai para um lugar, só você e Deus, para que você receba essa palavra nessa noite de reflexão. 2 Coríntios 9:11 diz a palavra para o meu coração e para o seu. Para que em tudo enriqueçais, para que toda beneficências, a qual faz que por nós se dêem graça a Deus. Agradecermos ao nosso Senhor por sua maravilhosa graça. Devemos nos perguntar por que Ele nos abençoou. Lembramos do princípio, o princípio espiritual que Deus nos ensinou. Somos abençoados para abençoar. Somos gratos àqueles que nos abençoam. Não somos apenas destinários das bênçãos de Deus, mas também devemos nos comprometer sermos canais de bênção para outras pessoas. Eu te pergunto nessa noite, o que você está sendo sobre essa terra? O que você está sendo para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa? O Senhor está nos perguntando, o que você é? Você é bênção para outras pessoas? Ou você não é bênção? Ou você é bênção ou você é maldição? Eu te pergunto nessa noite, será que você consegue ser uma pessoa que enxergue as maravilhas do Senhor que nos dá? A todo instante o nosso Senhor, Ele tem algo a nos entregar. Quantas vezes nosso Senhor, Ele nos dá oportunidade a cada manhã. A cada manhã Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores e maiores sobre a multidão que nos oprime, nos entristece. E que essa mensagem, essa palavra, essa oração, ela possa servir de reflexão para a sua vida. Bata em retirada todo medo, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que não te deixa ser como um pássaro. Jesus nunca quis que um pássaro ficasse sobre uma gaiola. Ele colocou os pássaros para voar, para cantar, para gritar, para tomar a água da chuva, para tomar o sol. Quantos de nós muitas vezes ficamos trancafiados dentro de um quarto, dentro de uma casa, que nem um sol podemos refletir. Quantas vezes ficamos numa cama que nem sabemos se é dia, se é noite, porque somos dependentes de medicamentos. Mas o Senhor diz para mim e para você, que nessa noite, Ele está nos dando mais uma oportunidade de sonhar que as bênçãos dEle possam estar verdadeiramente sobre nós, não como sonho, mas como a realidade perfeita e agradável ao cântico de um pássaro. Que podemos andar de mãos dadas com nosso Senhor, sendo gratos, mesmo quando achávamos que estávamos sozinhos e não estávamos, mesmo quando você ama de corpo e alma, de sangue alguém, mas quando alguém não retribui com merecimento, não tenha medo. Como diz
O provérbios do mundo é melhor só do que mal acompanhado. É melhor sorrir sozinho, dar gargalhada sozinha, ao som do Espírito do Senhor. É melhor cantar, louvar ao nosso Senhor, o hino da harpa, os louvores, ao cântico do nosso Senhor, de mãos dadas com Ele, do que do lado de uma multidão que te critica, que te amaldiçoa, que te entristece, que te magoa. Essa é a realidade de hoje. Tem muitas pessoas vivas por fora, mas mortas por dentro. Quem é você aí? Você é viva ou você já está morta por dentro? Se você está, Jesus hoje está dando voz de comando. Como ele disse que Lázaro estava apenas dormindo. Acho que você e eu possamos ser um Lázaro, que estamos dormindo, mas a voz do comando hoje, ele diz: 4 dias, 4 anos, 4 meses, 40 anos, e poderíamos estar mortos, vivendo como vivo, sobrevivendo como vivo, melhor dizendo, mas estando morto. Mas hoje a voz do comando nos diz que Ele nos chama pelo nome para nos libertar de todo mal. Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa reflexão, por essa oração, por usar os meus lábios a falar com cada alma que está perdida, precisando da direção do Teu Espírito, precisando de tudo que só o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos, Pai, ricamente, por nos amar incondicionalmente, enquanto o mundo nos odeia. Pai, qualquer que seja a nossa decisão, que o Senhor esteja de mãos dadas conosco, porque o novo nos assusta, Pai. Mas queremos ser livre, leve, soltos, para viver as promessas do Senhor, para compartilhar das gargalhadas com aqueles ainda que estarão do nosso lado. Que teremos a sentada do café, a mesa posta para darmos gargalhadas com aqueles que ainda restarão do nosso lado. Mas com a certeza que estamos vivendo conforme o Senhor vai nos instruindo. Pai, obrigado, Senhor, por nos amar incondicionalmente e acreditar que sobre nós, sobrevivente de uma morte espiritual, o Senhor dará a voz do comando a fazer que cada um de nós sejamos acordados desse sono perturbador que nos faz paralisar sobre todas as coisas. Pai, me ajuda a levar, Pai, essa oração, essa meditação aos corações aflitos, angustiados, oprimidos, aqueles que estão cochilando espiritualmente, que sejam acordados nessa noite, pelo poder da voz do comando, como o Senhor comandou Lázaro sair para fora. Que todos os Lázaros que estavam cochilando venham se acordado pela voz do comando do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a cada um, em nome do Senhor Jesus. E se não for pedir muito, que você compartilhe com outras pessoas, que você seja canal de bênção para a vida de alguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.